Então, hoje nós teremos o nosso bate-papo sobre as mudanças da DNP com o nosso coordenador Admilson. Desde já eu quero agradecer pelo aceite do professor e a todos presentes, né, que estão dispostos no sábado, hoje à tarde, para a gente bater um papo sobre essas mudanças e tirar todas as dúvidas necessárias. Fiquem bem à vontade para fazer as dúvidas, usem o chat, se quiserem podem usar o microfone também para fazer as dúvidas. Só peço para que quando não forem realizadas as dúvidas, mantenham os microfones desligados, para não der interferência e atrapalhar os demais, tá bom? O professor, de imediato, ele fará uma introdução sobre as ADNPs e logo a gente já começa com as dúvidas. Então, ao longo que o professor estiver explicando, já tiverem dúvidas, já pode ir mandando no chat, para depois a gente ter esse momento de perguntas, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Então, tá bom. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer ao CAENC, aqui representado pela Fernanda. Agradecer essa disponibilidade em poder estar atendendo aos amigos, né? Espero que todos estejam bem, espero que estejam seguros, estejam bem tranquilos. Na verdade, nós estamos reunidos aqui para a gente conversar a respeito das atividades didáticas não presenciais. Então, a gente, a princípio, teve uma primeira fase, que foi aquela primeira fase onde a DNP foi aprovada e depois foi elaborado um documento de como seriam aplicadas essas atividades. Tinham algumas, dentro daquela primeira resolução, que é a resolução 19 de 2020, ela tinha algumas situações em que dificultava a disciplina acontecer. Então, o que era? A que mais impossibilitava da disciplina acontecer era aquela com relação a 75% de anuência dos alunos. Se não tivesse 75%, então, infelizmente, a disciplina não poderia acontecer, independente se o professor quisesse ou não. Então, a gente tinha esses problemas esse problema que acabava impedindo da disciplina acontecer. No segundo momento, uma outra situação que impedia da disciplina acontecer é se, no mesmo período, tivesse mais de 50% de disciplinas para serem ofertadas. Então, isso também era um impedimento da disciplina acontecer. Na verdade, o colegiado precisaria definir quais disciplinas elas aconteceriam, caso tivesse mais de 50%. Nós tivemos um caso só, que foi no sexto período. Então, no sexto período, nós temos 7 disciplinas, e dessas 7 disciplinas, 5 professores queriam ofertar essa disciplina, queriam ofertar a disciplina nesse período. Então, estava com mais de 50% e a gente não conseguia atender, devido ao regulamento, à resolução. Então, o colegiado definiu que a disciplina de fenômeno de superfície, ela não aconteceria a princípio, tá? Então, isso era um outro impedimento. Um outro impedimento que não era da resolução, mas que era de um ofício do Ministério da Educação, que era com relação às disciplinas práticas. Nenhuma disciplina prática de laboratório poderia acontecer. Então, todos os labs, Lab 1, Lab 2, Lab 3, as disciplinas de Química, as disciplinas de Física, essas disciplinas, elas não foram ofertadas nesse primeiro período, nesse primeiro momento. Então, isso também era um impedimento. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos quase 70 disciplinas. Dessas 70 disciplinas,
apenas 35 eram possíveis de serem ofertadas. Tá? Então, dessas 35, nós tivemos 7 ou 8 disciplinas que ficaram sem serem ofertadas por causa ou dos 75% ou por causa dos 50%. E as outras 35, nós tivemos, elas não puderam acontecer também devido a terem atividades práticas de laboratório. Nós tivemos algumas disciplinas também, mas foi um número bem menor, dessas 35, que os professores não quiseram. Então, e aí, isso aconteceu não com relação aos professores específicos da engenharia química, aconteceu, na verdade, com relação a alguns professores das disciplinas básicas. Então, nós tivemos uma disciplina de metodologia da pesquisa, as disciplinas de humanidades, a disciplina do primeiro período de comunicação linguística, que o professor não quis ofertar. Então, foi uma opção dele, lá no início, então, e aí a resolução, ela também permitia isso, então, ela não tinha nada que impedia o professor, na verdade, nada obrigava ele a ofertar essa disciplina, mas a gente acabou tendo esse tipo de situação. Então, eu acredito que das 70 disciplinas, 35 os professores quiseram ofertar, das outras 35, eu acho que mais ou menos umas 30, elas não poderiam acontecer porque elas eram disciplinas, tinham atividade prática de laboratório, e umas 5 ou 6, que é a opção dos professores em não ofertar essas disciplinas. Então, então esse foi o primeiro momento em que a gente foi feito todo aquele processo no qual o professor, querendo ofertar a disciplina, conversou com vocês, conversou com cada aluno do período, da disciplina dele, perguntando se iria querer fazer a disciplina, se ele achava que a disciplina poderia acontecer por à distância ou não presencial, e então e outra questão foi que perguntava com relação às demandas de vocês. Então, a gente sabe que tem alguns alunos que não tinha condição de ter um computador ou de ter o pacote de dados, então foi feita esse questionamento também para ver o que a universidade poderia estar atendendo. Nós tivemos um número não muito alto de alunos pedindo ou pacote de dados, ou computador, ou os dois, mas, e aí, isso daí foi levado para Curitiba, e segundo Curitiba, eles conseguiriam atender. Eles, até no primeiro momento, eles achavam que talvez tivesse uma quantidade maior de demandas, mas a gente não teve uma quantidade de demandas tão alta assim, então a Prograde, ela se pronunciou que iria atender todas as demandas que aconteceram aqui em Londrina. Então, foi até que na sexta-feira, com essa resposta, a gente divulgou todas as disciplinas que vão ser ofertadas por ADNP. Essa primeira fase, ela começa dia 3 de agosto. Então, a partir do dia 3 de agosto, aquelas disciplinas que estão publicadas lá no site do curso, elas já começam a acontecer. Os professores já estão sabendo, já estão preparando as aulas, e essas aulas começam a partir do dia 3 de agosto, e tem uma previsão para término até o dia 6 de novembro. Então, essa primeira fase foi isso. Então, só para vocês entenderem, tem alguns professores que já entraram em contato com vocês, já querendo perguntar se vocês concordam com as disciplinas, mas só que essa é uma segunda fase, tá? Então, só terminando com relação à primeira fase, essa seria a primeira fase.
começa dia 3 de agosto e vai até o dia 6 de novembro, daquelas disciplinas que já estão publicadas lá no site. Então, aquelas disciplinas elas já começam a acontecer a partir do dia 3 de agosto. Semana passada, o COGEP, que é o Conselho de Graduação, se reuniu novamente, e aí, para discutir aquela resolução. Então, houve uma reunião na semana passada entre os conselheiros. Então, nós temos, o campus Londrina tem 4 conselheiros, ou seja, 4 professores que estão dentro desse COGEP. Então, eles representam o campus lá. Quem são eles? O professor Reginaldo, do DAMAT, o professor Fabiano, da Engenharia de Materiais, o Valmir, da Diergrade, e a Lisandra, de Engenharia Química. Então, são os 4 que estão lá representando o campus Londrina nesse conselho de graduação. Dentro dessa reunião, semana passada, tinham algumas propostas de alteração. Qual foi a sugestão, e todas as sugestões foram aprovadas. Então, a primeira delas é que, na verdade, não é que ela foi aprovada, houve uma manifestação do Ministério da Educação, no qual ele está permitindo agora que as disciplinas que têm prática de laboratório, elas possam acontecer. Então, vamos ver como os professores dessas disciplinas, como eles vão oferecer essa disciplina para vocês, e aí a gente precisa entender como que vai ser feito, se não vai haver perda de aprendizado de vocês com relação a isso. Então, isso o colegiado ainda vai analisar. Então, os professores agora que possuem disciplinas práticas de laboratório, elas podem acontecer desde que o colegiado concorde que vocês não vão ter perdas muito grandes com relação ao aprendizado dessas práticas de laboratório. Então, essa é a primeira situação em que, em primeiro momento, estava impactando muito as disciplinas acontecerem. Então, elas já podem acontecer. Então, depende de como o professor vai fazer isso, mas ela já está autorizado pelo Ministério da Educação. E aí, algumas coisas, alguns itens dentro da resolução que foram alterados, nos quais permitem vocês as disciplinas acontecerem por não presencial. O primeiro desses itens era com relação a 75% de anuência dos alunos. Então, agora não precisa mais ter os 75% de anuência de vocês. Aqui eu vou abrir um parênteses para explicar para vocês por que tem esse 75%. No início, quando foi decidido esse 75%, não tinha esse documento, não tinha esse documento de como que as ADNPs aconteceriam. Então, como não sabia o que iria acontecer, alguns conselheiros conseguiram fazer com que esse 75% acontecesse, porque haveria a possibilidade, naquele momento em que foi decidido que teria ADNP, não tinha nada explicado de como que iria acontecer. A princípio, só para vocês terem uma ideia, poderia acontecer o seguinte: o aluno que não decidisse, eu não quero fazer ADNP, no próximo semestre, que iria acontecer? O aluno que fez, ele já poderia ir para o próximo semestre, para o próximo período, e aquele que não fez, ele ficaria para trás. Então, sabendo disso, a maioria dos conselheiros aceitaram esse 75%, porque não era justo que, por o aluno decidir não querer fazer a DNP, ele ficar para trás. Ou seja, ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Então, foi isso que os conselheiros decidiram. Por isso que teve esse 75%.
A partir do momento que foi construído esse documento onde explicava como que as ADMPs iriam acontecer, a partir desse momento, percebeu-se que não tinha mais por que 75%, porque se vocês fizerem a disciplina ADMP agora, as aulas presenciais dessa mesma disciplina, ela vai acontecer também, e esse pessoal só vai para o próximo período, os alunos só vão para o próximo período, na hora que acabarem as disciplinas presenciais. Ou seja, o semestre nosso não acaba dia 6 de novembro. O semestre nosso acaba quando finalizar as atividades presenciais. Então, esse 75%, ele não tem mais importância, porque se vocês decidirem, eu não quero fazer a DNP, eu quero fazer presencial, tudo bem, vai fazer presencial, a hora que acabar presencial, todo mundo vai para o próximo período. Eu não quero fazer presencial, eu quero fazer agora. Vai fazer agora, e aí depois vai ficar aquele tempo de presencial sem fazer essa disciplina, porque já fez, e se já passou, não precisa mais fazer a disciplina, então não tem perda, vocês não vão ser prejudicados por causa disso. Então, visto isso, é que decidiram que esse 75% de anuência não tinha mais importância, porque vocês fazem a hora que vocês quiserem, agora ou depois, vocês só vão para o próximo período, na hora que acabar mesmo. Então, não havia essa necessidade. Uma outra restrição, e aí, então, 75%, então, ele não tem mais. Um outro item, que era o item com relação a 50%, então, foi retirado também essa quantidade de 50% de disciplinas acontecerem no período. Então, aquelas disciplinas que vão ser ofertadas e passar de 50%, não tem problema, vai continuar, ela é possível de acontecer, tá? Que mais que a gente teve? O calendário, ele foi prorrogado, então agora o término dessas atividades didáticas não presenciais não é mais no dia 6 de novembro, é no dia 11 de dezembro. Só lembrando, naquela primeira fase, o professor continua até o dia 6 de novembro. Só nessa segunda fase agora, é que vai até o dia 11 de dezembro. Mas e se o professor quiser fazer uma adequação da disciplina dele para até o dia 11 de dezembro? Pode? Pode. Se ele tiver a anuência de todos vocês, de todos os alunos da turma, não tem problema, ele pode fazer. Tá? Então, isso é uma outra alteração que aconteceu. Outra a alteração que teve foi com relação à gravação das aulas síncronas. Então, na primeira resolução, na resolução sem alteração, ela era obrigado o professor a gravar essas aulas síncronas, agora fica facultado ao professor gravar essa aula síncrona. Então, isso foi decidido também que ficaria. Então, essas seriam as principais mudanças que a gente está tendo que nessa próxima, nessa segunda fase, vamos dizer assim, essa segunda fase da ADNP. Então, se vocês pegarem também, vocês têm acesso ao cronograma, então, esse cronograma novo agora, ele provavelmente, essa segunda fase vai se iniciar dia 31 de agosto, porque vai ter toda aquela fase de consulta aos alunos, consulta a vocês, depois dessa consulta, o colegiado vai analisar os planos de ensino dessas disciplinas, depois de analisar, vai reunir todos os dados e mandar para a DIRGRADE vai verificar com relação às demandas, vai mandar para a Prograde em Curitiba atender essa possibilidade, essas demandas de alguns alunos, e aí só nesse momento que a Prograde definir que ela vai atender ou não, é que a gente vai emitir uma resposta dizendo, essas disciplinas, elas vão acontecer, como foi feito agora. Então, isso provavelmente vai acontecer, a gente acompanhando o cronograma,
lá para o dia 24 de agosto, deve ser publicado o resultado. Então, se dia 24 vai ser publicado o resultado, provavelmente uma semana depois, ou um pouco mais, essas aulas já vão se iniciar, tá certo? Então, seria isso, as grandes mudanças que a gente vai ter nessa segunda fase. Então, só antes de começarem as perguntas, a primeira situação que eu acho que vai ter bastante questionamento é com relação a mudanças de turmas. Ah, eu quero fazer, por exemplo, cálculo lá na mecânica. Não é possível até hoje, pode ser que amanhã mude, venha alguma resolução nova, mas até hoje não pode acontecer de mudar de turma. Então, se vocês estão matriculados lá na turma do terceiro período, é naquela turma que vocês vão precisar fazer a disciplina ADNP. Ah, eu não me matriculei, eu consigo me matricular? Também não, a gente não tem, agora não é período de matrícula, não vai acontecer matrícula nenhuma, tá? Então, só para adiantar, que eu acredito que vão ter bastante questionamentos com relação a isso, a gente não vai ter esse tipo de situação, que é trocar de turma, ou se não, se matricular em outras disciplinas, ou matricular em outras disciplinas que não está matriculado ainda, tá? Eu acho que era isso, o Fernanda. Então, vamos começar aqui. Então, tem duas perguntas, uma do Jairo e outra do Guilherme. Então, ele diz que não entendi muito bem o que vai acontecer entre 3 de agosto e 24. Assim, Jairo, dia 3 de agosto começam as aulas daquelas disciplinas que estão publicadas lá no site. Então, dia 3 de agosto começa isso. Entre o dia 3 de agosto e o dia 24, é todo aquele processo para novas ADNPs, ou seja, para aquelas disciplinas que os professores queiram ofertar. Quais são essas disciplinas? São aquelas disciplinas que não conseguiram chegar a 75% de anuência do aluno, que agora pode. Aquela disciplina que a gente precisou tirar porque ela tinha mais de 50%, que no caso é um caso só, que é o caso lá do sexto período. Então, e outra situação as disciplinas que possuem a atividade de laboratório. Então, essas disciplinas elas podem acontecer. Então, nesse período entre 3 e 24 de agosto, vai estar acontecendo todo esse processo de o professor mandar um formulário para vocês e o plano de ensino, vocês derem anuência para o professor mandar esses dados para o colegiado do curso, o colegiado analisar esse plano de ensino, esse plano de ensino, aí o colegiado faz junta todas essas disciplinas, manda para a DIRGRADE vai pegar todos esses dados de todos os cursos de Londrina, vai mandar para Curitiba verificar se consegue atender as demandas, se tem demandas, né? E depois disso, ela vai dar uma resposta para a gente. Então, tudo isso que eu estou falando tem prazos, né? Não é de um dia para o outro. Então, são etapas que vão acontecendo, por isso que vai acontecer entre 3 de agosto e 24, essa fase para que esse processo aconteça. Entendeu, Jairo? Tá? Então, só de novo, com relação a isso, o que vai acontecer entre 3 de agosto e 24 de agosto é o que já aconteceu há um mês atrás, em que os professores mandaram para vocês esse formulário, o plano de ensino, e todo esse processo aconteceu até ontem, no qual eu publiquei o resultado. Então, tudo isso que aconteceu, que talvez vocês acabam não acompanhando, porque isso acaba ficando
para a direção ou para a pró-reitoria, e aí as coisas vão acontecendo nesse período, tá? Então, entre 3 e 24 de agosto vai ser um novo processo de ADNP, ou seja, os professores vão entrar em contato com vocês para verificar quem vai querer fazer a disciplina, se concorda com o plano de ensino e se tem alguma demanda, tá bom? E aí, acontecendo isso, vamos pensar na seguinte situação: nenhum professor quer ofertar a disciplina, tá? Ninguém vai ofertar, então o semestre vai começar para aquelas disciplinas que estão publicadas lá dia 3 e acabou, não vai acontecer mais nada. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Tem alguns professores que já se manifestaram interesse em oferecer a disciplina, porque agora, como não tem mais 75%, não tem mais 50% da disciplina, as práticas podem acontecer, então, alguns professores já estão se manifestando que eles têm interesse que a disciplina aconteça. Então, é isso que vai acontecer entre 3 e 24 de agosto. O Guilherme pergunta, com essas mudanças, as aulas não começaram mais no dia 3 de agosto? Não, Guilherme. Aquelas disciplinas que elas foram publicadas no site, aquelas disciplinas começam dia 3 de agosto. Essas outras disciplinas que a gente vai começar, vocês vão começar a serem... os professores vão entrar em contato com vocês, para vocês preencherem o formulário, darem um aceite. Essas disciplinas, elas não começam no dia 3 de agosto. Elas só vão começar, provavelmente, lá no final do mês de agosto, começo de setembro. E aí não tem perda de tempo. Por quê? Porque como o período dessa DNP, ela não vai mais até o dia 6 de novembro, ela vai até o dia 11, então tem mais um mês. Então, esse um mês que se ganha lá, que se tem a mais, é esse período agora, que vai ser esse período de 3 a 24, para tentar, para correr todo esse processo. Tá? Guilherme, novamente, no site da faculdade tem o calendário das disciplinas que já estão confirmadas? Já. Não sei se vocês viram, deixa eu ver aqui, que daí eu compartilho com vocês. Eu até mandei ontem para vocês. Eu não sei se todo mundo tá recebendo, mas eu criei duas listas, né? Porque uma lista só não cabia a todos vocês, então eu criei duas listas de transmissão, no qual eu mando algumas informações todas de uma vez. Foi por isso que há algum tempo atrás, eu estava pedindo para que vocês preenchessem um formulário com nome, RA, e-mail e telefone, para que eu pudesse criar essa lista de transmissão para ficar mais fácil o contato meu com vocês. Deixa eu só dar uma olhada aqui, para eu ver, e aí eu compartilho aqui eu compartilho aqui com vocês no chat. Então, no chat já colocou, professor, é o último link aqui. Tá, então tá bom. Obrigado. Então, tá aí já. Então, vocês entram aí que tem as disciplinas que vão acontecer, aprovadas em caráter final já. Tá, deixa eu ver quem mais. Então, tá respondido do Guilherme. Beleza, Charles? O Diego. Quem pegar DP na matéria nesse semestre não pode fazer presencialmente a matéria quando liberar as aulas presenciais? Não, Diego. Quem for fazer a disciplina ADNP, ele não vai poder fazer a disciplina presencial. Tem essas duas opções, ou faz a presencial, ou faz a não presencial. Tem uma questão que vocês podem fazer a disciplina não presencial durante 2 semanas, e aí, se vocês sentirem que a disciplina, ela não vai acontecer, vocês não vão conseguir acompanhar, ou a didática não é da forma que vocês estavam esperando, vocês podem trancar, tá? Vocês podem desistir. A partir do momento que vocês... Aí vocês têm 2 semanas.
Então, 2 semanas vocês podem desistir, e aí vocês já ficam, vocês já podem fazer a disciplina presencial, tá? Mas vocês não vão poder fazer as 2 disciplinas presenciais e não presenciais, vocês não vão poder fazer as 2 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, vocês não vão poder fazer as disciplinas. Então, se iniciou fazer a atividade não presencial agora, se for até o final, não pode fazer presencial, tá? Isso é o que a resolução está dizendo até hoje, tá? Pode ser que mude, mas eu vou dizer para vocês o que pode e o que não pode hoje. A Maria Gabriela, em relação aos professores que não ofertaram suas disciplinas NNP, nessa segunda fase, eles têm que ofertar ou podem continuar sem ofertá-las? Eles podem continuar sem ofertá-las. É a opção deles. Se eles não quiserem ofertar, eles podem não ofertar. A única diferença agora é que vocês já sabem quem são os professores que querem ou que não querem ofertar. Porque até na primeira consulta que teve, pode ser que não deu 75%, pode ser um monte de coisa. Então, vocês não sabiam se foi o professor ou não que decidiu não ofertar a disciplina. Mas, a partir de agora, como todas essas situações agora ficaram mais abrandadas para a disciplina acontecer, então, provavelmente, se a disciplina não for, se não chegar para vocês para preencher o formulário, provavelmente é uma decisão do professor, tá? Então, vamos pensar uma situação lá, física 1, o professor não chegou para vocês o formulário, nem o plano de ensino da disciplina. Então, provavelmente, foi uma decisão do professor. Ele que decidiu que a disciplina não aconteça. Então, pode acontecer do professor não quiser ofertar a disciplina. A Gabriele, haverá ainda exame de suficiência ou só presencial? Mesma coisa, isso aqui não mudou, Gabriele, continua a mesma coisa com relação a esse exame de suficiência. Vai ter um período para fazer isso, vai ter um cronograma dessas datas, mas isso não mudou nada, isso continua da mesma forma. No calendário, o período de 7 de novembro a 30 de novembro, não tem nenhuma ação. O que seria nesse período? Vão ser aulas, tá? Vão ser, nesse período de 7 de novembro a 30 de novembro, até mais, né? Porque as ADNPs elas vão acontecer até 11 de dezembro. Então, nesse período de 7 de novembro a 11 de dezembro, são aulas que vão acontecer. É que lá no cronograma, professor, lá no calendário, eu vou apresentar aqui para o senhor. Não tá em vermelho como está no cronograma. Eu vou apresentar aqui para o senhor ver. Não, eu entendi, mas é uma falha que está com esse cronograma aí, mas nós vamos ter aulas até o dia 11 de dezembro. Conseguiu apresentar isso? Não, ô Fernanda, está acontecendo, olha lá, ó. Dia 2, ah, tá, não tem nada, é verdade. Não, é aula normal, vai acontecer aqui. É raro. Aqui precisa ter continuar com essa linha vermelha aí. Essa linha vermelha, ela vai acontecer aqui nessas 3 semanas, até o dia 11 de dezembro. Tá certo? Então, isso foi uma falha na construção desse cronograma. Vão ser aulas que vão estar acontecendo nesse período. Vamos continuar. Para a Carolina, para os professores que já tiveram suas matérias aprovadas na primeira DNP e quiserem apenas estender o período de aulas até o dia 11, como vai funcionar a questão de anuência dos alunos?
Ainda começam? Não, para esses professores, a disciplina vai começar dia 3. Essa não tem opção, não tem uma segunda opção para eles. Eles vão começar dia 3 de agosto. E naquele plano de ensino, planejamento de aula que eles mandaram para vocês, as aulas estão aconteceriam até o dia 6 de novembro. Se o professor quiser, e aí eles vão conversar com vocês, ele vai conversar com vocês. Vamos estender um pouco mais, provavelmente isso, se ele quiser estender, é para ficar mais leve para vocês, para não ficar muito condensado. Aí é uma conversa entre vocês e o professor. Mas a disciplina, ela se inicia dia 3 de agosto, tá? Aquelas disciplinas que já estão aprovadas, elas começam dia 3 de agosto, já está tudo certo. A Tiffany, não entendi a questão de quando voltar às aulas presenciais. Caso eu faça DNP agora de todas as matérias, quando voltar às presenciais, ficaremos sem nada até iniciar o novo semestre? Tiffany, para os outros alunos, se tiver uma situação dessa, vai acontecer. Se tiver uma situação dessa, vai ter que esperar, tá? Por quê? Por causa daquilo que eu falei. Vai precisar esperar acabar as aulas presenciais para que o semestre acabe. Mas, no teu caso, como no caso dos alunos do 9º período, que são possíveis formandos, se vocês acabarem todas essas disciplinas, vocês já podem fazer o estágio e o TCC2, tá? Tudo que a gente está falando aqui tem uma exceção. A exceção são para alunos do 9º e 10º período. Alunos do 9º e 10º período, eles têm uma exceção que pode ser quebrada com relação a todas essas informações aqui. Então, no caso do pessoal que está hoje no 9º período, se forem ofertadas todas as disciplinas, vocês no 10º, no período de atividades presenciais, aí vocês podem fazer o estágio, que é o próximo passo, e, consequentemente, o TCC2. A Natália, teria alguma previsão? Só uma coisa, se eu responder e não entenderem, pode questionar de novo, tá? Não tem problema. Às vezes eu acabo não sendo claro. A Natália, teria alguma previsão para início das aulas, das reposições presenciais? Não, Natália, a gente não tem nenhum posicionamento, porque isso não depende nem da universidade, tá? Isso está dependendo do MEC, e a gente não tem esse posicionamento. Então, vocês devem estar acompanhando que nem o ensino fundamental 1, 2, ensino médio também não tem previsão de voltar. Eles estão se reunindo para retorno das aulas, mas não tem nenhuma previsão ainda. O estado que estava um pouco mais adiantado é São Paulo, que estava com uma previsão, estava querendo voltar às aulas agora em agosto, mas hoje eu estava vendo o noticiário, setembro só, e precisa que todas as regiões de São Paulo estejam na cor amarela, que é aquela que não está tendo nem aumento e é mais estável, é a situação mais estável, tá? Aquele que se tiver uma daquelas regiões ainda tendo aumento do número de casos, não vai acontecer essas disciplinas. Então, infelizmente, a gente não tem um posicionamento, não tem uma previsão, a gente não tem nada. A única coisa que a gente vai tentar é que vocês sejam prejudicados o mínimo possível. Dizer que vocês não vão ser prejudicados, nós também, professores, não sermos prejudicados, isso é difícil. Todos estamos sendo prejudicados e não tem. Todos sabem que é uma situação nunca passada, pelo menos por essa geração, então é inusitado, então a gente não sabe quando vão começar essas aulas presenciais. A Giovana, foi especificada a forma como serão ministradas aulas práticas?
É viável essa oferta? Então, Giovana, isso é a situação que eu comentei. O MEC, ele autorizou, mas aí, o que vai acontecer? O professor vai passar para vocês, no plano de aula, como que vão ser feitas essas disciplinas, como que vão acontecer essas disciplinas práticas, e aí vocês têm que, vocês precisam ter um pouco de discernimento e verificar se realmente se a perda de vocês e não ter essa disciplina prática vai ser grande ou não. E mesmo assim, o colegiado vai usar esse tipo de situação. Então, nós vamos estar lá analisando, vendo se realmente essa prática ela é viável. Então, sabe, vai depender muito de como o professor vai querer fazer isso, mas, a princípio, tá permitido, mas a gente precisa analisar bem isso, porque não é só porque está liberado que a disciplina vai acontecer, mas como ela vai acontecer, tá? Então, ela pode acontecer de várias maneiras, tá? Então, é isso que a gente quer ver o que o professor da disciplina, como ele vai ofertar. Eu já vi alguns professores dizendo que não vão ofertar, porque eles não concordam, porque eles acreditam que a prática é um momento importante para vocês, e eles não vão ofertar a disciplina, a DNP, mesmo sendo permitido. Eu já vi outros professores dizendo que eles vão ofertar, e aí eu até perguntei como que faria. Tem uns professores que disseram que eles iriam nas aulas síncronas, fazer a prática com vocês. Então, eles iriam fazer uma prática ao vivo. Então, isso é uma outra situação que o colegiado vai estar analisando, mas é uma outra opção também que pode acontecer. Tá? Então, ainda vai depender de cada professor como que eles vão oferecer, como que eles vão ministrar essas aulas práticas. Você pergunta se é viável essa oferta? Com certeza não. E claro que não. Vocês vão ter uma perda com relação a isso. Porque uma coisa é vocês estarem lá no laboratório de física, no laboratório de química, manuseando. Dependendo de como for ofertado, vocês não vão manusear, vocês vão ver, talvez vão ver de longe. Então, seria como se vocês abrissem o YouTube e vissem um vídeo de qualquer professor. Tá? Seria a mesma situação. Então, isso, com certeza, tem uma perda com relação a essa participação de vocês em aulas práticas, tá? Mas vai depender muito de como o professor vai querer fazer isso, tá? Eu não sei ainda, a Tiergrade não se posicionou se seria possível fazer essas disciplinas práticas presenciais, ou seja, os professores, vocês viriam, mas viriam também numa quantidade pequena, para não ter aglomeração, mas a Dirgrade não se posicionou sobre isso. E aí, provavelmente, a Dirgrade vai tomar um posicionamento com relação a esse tipo de situação, porque realmente, se vocês puderem vir, vamos pensar aí uma turma que tenha 20 alunos, puder vir cada aula vir um grupo, e aí esse grupo tem 5 pessoas, 4 pessoas, talvez não tenha problema, tá? Então, mas isso é uma situação ainda que a Diergrade ainda não se posicionou, porque a gente não gerou essa demanda ainda. Então, provavelmente vai ser gerada essa demanda agora nessa próxima fase da ADNP, e aí vamos ver qual é o posicionamento deles. Particularmente, não vejo problema da gente conseguir fazer isso, mas isso precisa ter um posicionamento da universidade toda, porque talvez a gente acabe infringindo a- as, na verdade, o que o governo federal, ou o governo estadual, ou o governo municipal tá impondo em algum momento, tá? Então, por exemplo, se fosse hoje eu digo para vocês que não pode, porque o município, o prefeito,
declarou que a gente ainda está naquele período que não pode acontecer aulas, não podem acontecer aulas. Então, a gente está nesse momento, mas pode ser que no semana que vem, daqui 15 dias, isso possa acontecer. Tranquilos? Vamos para a próxima. Fernanda, como ficará a questão dos calouros 2020/2? Esses calouros, eles só entram, eles só vão começar as aulas quando quando a gente acabar o período 2020/1. Ou seja, eles estão entrando agora, mas eles não vão fazer disciplina nenhuma, tá? Eles só vão fazer disciplina depois que finalizar as atividades presenciais. Ou seja, vai precisar acontecer atividade vai precisar acontecer a atividade não presencial, depois vai ter que acontecer a presencial, e só depois desse momento é que vai acontecer a entrada desses alunos. O Diego, se não voltar 2020/1, vai ter a DNP para matérias do período posterior? É uma pergunta que é difícil da gente responder hoje, tá? Por quê, Diego? Porque a gente não pode ficar nessa situação de ficar com a atividade da DNP, sabe? Talvez essa DNP fosse um momento agora meio que meio radical agora de início, tá? Então a gente precisa ter essa disciplina, ela precisava acontecer agora só para a gente ir caminhando um pouco, mas elas não podem virar rotina nossa. Pelo menos totalmente a DNP, tá? Elas não podem acontecer assim. Então, provavelmente não. Provavelmente esse segundo semestre deve ser primeira e última com atividade didática não presencial. Mas também, de novo, pode ser que a situação mude totalmente e a gente já comece presenciais talvez nesse ano, tá? Mas a gente não sabe nada. Por enquanto, só especulação. A gente não sabe de nada, ninguém comenta nada. A Fernanda, as faltas serão contabilizadas. A gente não. Você fala no período de ADNP, ou Fernando? Isso, no período da DNP. A ADNP não tem falta, tá? Esse período não tem falta nenhuma. O Guilherme, caso os alunos não queiram participar de algumas matérias, será ofertada essas matérias no primeiro semestre de 2021 para esses alunos? Caso os alunos não queiram participar de algum... O Guilherme não quer fazer nem a DNP e nem presencial? Tá, não presencial. Ah, não, corrigindo, a DNP. Ó, se não quiser fazer a DNP, pode fazer a presencial, normal, tá? Se você não quer fazer nenhuma disciplina DNP agora, então você fica esse semestre, esse semestre, né, porque nós estamos falando de 3 de agosto a 11 de dezembro, se você não quiser fazer nenhuma, você não precisa fazer nenhuma, e aí você vai fazer, provavelmente ano que vem a gente vai ter a presencial, volta, né? A gente acredita que vai voltar a presencial no próximo ano, e aí você vai fazer a presencial normal, você pode fazer. Era isso que era a sua dúvida? Ou tinha alguma coisa aqui que eu não entendi? Tá? Continuando, então. Conseguiria explicar como irá funcionar sobre o exame de suficiência? É a mesma coisa, o Crislane, com relação ao exame de suficiência. Vocês podem pedir para fazer a disciplina, querem fazer uma prova que vocês julgam que
você já tem o conhecimento para fazer a disciplina, tá? Então, vocês podem pedir para fazer uma prova, e aí essa prova, ela vai abordar o assunto de todo aquele período, mas, a princípio, ela funciona normal, ela não tem diferença nenhuma com relação ao que era antes, tá? Vocês podem fazer, vai ter um cronograma para que vocês façam a solicitação para essa disciplina, para que façam essa disciplina por suficiência, sem problema nenhum. Giovana, complicado porque muitos alunos precisam usar ônibus para deslocamento, e a possibilidade de contágio desse trajeto, mas tá, provavelmente é com relação à atividade prática que você estava falando, né, que eu até comentei de fazer a disciplina na universidade. Então, provavelmente, Giovana, eu acredito que não deva acontecer essa situação. É uma hipótese que pode acontecer, mas eu acredito que não vai acontecer, tá? Porque, como nós estamos falando aqui em atividades, acho que não presenciais, não tem por que fazer com que vocês venham até aqui, que não é só o contato aqui, né? E o que você comentou, tem todo o trajeto que vocês vão precisar, todo o transporte que vocês vão ter que utilizar, então, provavelmente isso não vai acontecer. É uma hipótese, mas eu acredito que não deva acontecer esse tipo de situação. A Fernanda, as disciplinas que já foram ofertadas terão um plano reenviado para novos alunos que possam aderir? Ah, tá. Fernanda e todos. A gente, a DIRGRADE com as coordenações, nós estamos nos reunindo semanalmente, e nós decidimos já há 15 dias atrás que aquele aluno que respondeu que ele não queria fazer a disciplina, mas resolveu fazer, ele pode fazer, tá? Então, a partir dessas ADNPs agora, aquilo que vocês, eu quero fazer, mas eu falei que não, vocês podem fazer, tá? O professor, nos primeiros dias, ele vai pegar o nome de todo mundo que está participando e não vai ficar comparando, não vai ficar analisando se ele queria ou não. Todo mundo que estiver lá, nos primeiros dias, vão ser considerados que vão fazer a disciplina, tá certo? Então, ele vai fazer isso, provavelmente na primeira semana já vai ter todos esses nomes, e aí, esses alunos, não importa se ele respondeu sim ou não, tá? Então, pode participar. Guilherme, isso que é outra coisa, que eu já respondi. O Diego, sobre o atraso do calendário, qual é a intervenção da UTF para tentar resolver? Como, por exemplo, teríamos aulas nas férias? Provavelmente, o Diego, vai acontecer esse tipo de situação, o período de férias vai ser reduzido, não é que não vai ter férias, mas vai precisar ser reduzido por causa dessa paralisação, tá? Então, infelizmente, vocês vão ter que ter aula nas férias, nós também, então, infelizmente, é um caso que a gente saiu do nosso controle e a gente não consegue, e aí, provavelmente, realmente, a gente vai ter que ter atividade no período de férias. Uma outra pergunta, em dia de prova, caso a pessoa esteja trabalhando ou fazendo alguma coisa que impossibilite estar presente, como vai funcionar? Só conversar com o professor, tá? O professor tem toda a autonomia, provavelmente ele vai dar outro dia para fazer essa atividade, porque não tem... pode acontecer de ter problema de internet, pode ter problema, tem N problemas. Então, conversa com o professor provavelmente vai ser mais tranquilo nesse período agora, porque não dá para exigir muita coisa, não dá para ficar exigindo presença, não dá para ficar exigindo porque a gente não tem controle de algumas situações.
Mas caso vocês se sintam que o professor não está tendo não estão concordando com o comportamento do professor, vocês podem conversar comigo que eu vou tentar resolver esses problemas. Então, podem me procurar sem problema nenhum, tá? Mas é direto com o professor, conversa direto com ele, sem problema, eles já estão bem orientados sobre isso, mas conversem com ele. Não surtiu efeito, aí sim vocês conversem comigo, tá? O Jairo, vai ter alguma regulamentação que os professores vão ter que aderir para aplicar avaliações no período NP, ou fica totalmente à mercê dos professores? Não tem nenhuma regulamentação sobre isso. A regulamentação é que precisa ter aquela quantidade mínima de atividade, de avaliações. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que eram 2, né? Precisam ter mínimo de 2 avaliações e precisam ter atividade de recuperação. Precisa ter uma forma de recuperar, de poder recuperar a nota. Tá? Então, mas vai ficar, como vai ser feita essas avaliações é com o professor. E aí, por isso que é importante que vocês leiam o plano de ensino, porque lá no plano, no ensino, o planejamento de aula do professor, lá no planejamento, ele tem que deixar claro como que vão acontecer essas avaliações. Se vão ser atividades contínuas, ou ele vai ter uma prova, como que vai ser. Então, por isso que é bom vocês lerem o planejamento de aula, para poderem saber se vale a pena aderir ou não à disciplina. Natália, sobre as aulas ao vivo, elas serão gravadas para os alunos que não conseguiram assistir? Então, Natália, isso foi uma alteração que teve agora nessa reunião semana passada do projeto, em que essa gravação das aulas, ela é facultativa, tá? Então, o professor, ele pode gravar ou não. Tentem conversar com ele, explicando essas situações que talvez existam alguns momentos que vocês não possam não assistir, mas hoje, com essa mudança na resolução, está facultado a gravação dessas aulas ao vivo. Tá? Então, essa é uma mudança que aconteceu e que para mim é uma perda em não poder ficar facultada essa gravação das aulas. Simone, estou matriculada em computação 1, turma de DP. Posso fazer computação e algoritmo em ADNP? Eu não entendi direito. Você está matriculada, Simone, na disciplina, é uma disciplina de outro curso, né? Então, se você tiver matriculado numa disciplina de outro curso, então, você está fazendo a disciplina, por exemplo, de computação 1, não sei, materiais, mecânica. Você não pode fazer a disciplina você não pode mudar de turma, tá? Se a tua turma lá, de computação 1, se a tua disciplina ela não for ofertada nesse curso, você não pode fazer da engenharia química que vai ser ofertada. A disciplina do Alessandro, ela vai acontecer, já está até aprovada, vai acontecer a partir do dia 3. Então, se caso essa computação ela não acontecer, infelizmente, você não vai poder participar da engenharia química. É o que eu falei no início, não vai haver mudanças de turmas, não vai ter matrículas novas, então não vai acontecer nada nesse período. O Caio, professor, não precisa estar matriculado na disciplina para fazer o exame de suficiência? Então, eu só preciso dar uma olhada aqui, o Caio, eu preciso dar uma olhada como que está com relação a esse caso de suficiência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar e eu mando lá no grupo, tá? Eu mando lá na lista, daí todo mundo
Eu explico essa situação, como que vai ser esse exame de suficiência, porque a princípio não era para ter mudado. Tá, Caio? Eu te mando. Mais alguma coisa? As perguntas aqui acabaram. Acredito que todas as dúvidas foram sanadas, professor. Queria agradecer mais uma vez pelo aceite do professor estar tirando as dúvidas dos alunos com a gente hoje. Muito obrigada, professor. Então, mais uma vez, vai ficar gravado, né? Tá sendo gravado e vai ser disponibilizado lá no canal. Então, caso tenha alguma dúvida, não conseguiu pegar desde o comecinho, então pode ir lá no canal que a gente vai disponibilizar a partir de amanhã essa gravação. E caso vocês tenham qualquer outra dúvida, né, que surja aí ao longo da semana e do mês, pode entrar em contato com o CAENC, ou até mesmo, acredito que com o professor também. E muito obrigada mais uma vez. Tá certo, obrigado. Vamos continuar conversando normalmente lá pelo WhatsApp. Eu só quis participar dessa